Inscreva-se neste canal, deixe o seu like, o seu comentário, ajude-nos a divulgarmos a Palavra de Deus. Como vencer o desânimo? Livro de Josué, capítulo 1, versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Existe uma história que alguém inventou, mas que ilustra muito bem o que pretendemos falar. Diz-nos a história que o diabo estava procurando uma maneira que fosse eficiente para derrotar a obra de Deus, derrotar os planos dos cristãos. Foi com essa intenção que o diabo reuniu seu conselho administrativo e começou a discutir com eles o assunto. Vieram várias sugestões. Dentre elas, um demônio sugeriu a perseguição, mas o diabo falou: não. Quanto mais perseguidos, mais trabalham, mais contribuem, mais oram e se dedicam. Outro então falou: então vamos mandar pestes sobre os cristãos. O diabo retrucou: pestes? De maneira nenhuma. Eles não ligam muito para os bens terrenos. Foi uma discussão muito longa, até que alguém se levantou e disse: já sei. Foi quando todos ficaram em pé, surpresos. O que será? O desânimo, disse um demônio. A solução é o desânimo. Se conseguirmos introduzir o desânimo neles, estamos com a melhor arma. É óbvio que isto é apenas uma história, mas reflete a maneira do diabo trabalhar. A realidade é que o desânimo tem afetado milhares de pessoas, entre elas muitas que são crentes, tementes a Deus e estão passando por isso. Infelizmente, somos afetados pelas circunstâncias e às vezes nos abatemos, ficamos desanimados. Grandes homens de Deus, em determinados momentos, se sentiram desanimados, abatidos. O desânimo pode se manifestar em nós como resultado da perda de um parente, de algum bem, de uma posição social, de um cargo, do rompimento de uma união conjugal, ou de uma amizade, ou o término de um namoro, da sensação de injustiça, de abandono, de falta de reconhecimento. Quando não nos sentimos preparados para assumirmos uma grande responsabilidade, a doença também e a crise financeira podem gerar o desânimo. Ou às vezes nem mesmo sabemos por que estamos desanimados. O desânimo é um sentimento normal no ser humano, quando de rápida duração, mas se prolongado pode gerar sérios problemas como doença, depressão e até suicídio. É interessante que não há nas Escrituras Sagradas nenhuma expressão que indique que Deus deu ânimo a alguém, o que nos conduz ao entendimento de que o retorno do ânimo deve ser provocado por nós, deve partir de nosso interior. São frequentes as expressões encontradas nas Escrituras. Tende bom ânimo, reaja, tome a iniciativa. O próprio Senhor Jesus preveniu os discípulos dizendo: no mundo tereis aflições, e concluiu dizendo: tende bom ânimo. O texto que lemos a princípio nos apresenta um homem aparentemente desanimado diante de uma grande responsabilidade. Seu nome era Josué, escolhido para dar continuidade ao trabalho de Moisés. O primeiro passo para vencermos o desânimo é encararmos a realidade. Observe que a primeira coisa que Deus fez foi falar com Josué, fazendo-o encarar a realidade de frente. Nem sempre as coisas ocorrem como desejamos. Nem sempre nossos planos se realizam como planejamos. Existem situações que fogem completamente daquilo que imaginamos. O Senhor estava dizendo a Josué: tudo bem, você já chorou, já se entristeceu, mas encare a realidade. Moisés está morto e há um trabalho a ser realizado e você foi escolhido. O segundo passo para vencermos o desânimo é nos envolvermos em atividades, ocupar nossa mente. Essa atitude de Deus expressa a Josué também reflete a valorização que Ele dá a cada um de nós, mostrando que somos importantes para Ele.
que temos um chamado para desenvolvermos nossos dons, nossos talentos. Ainda que alguém nos tenha magoado, ainda que tenhamos perdido algo que consideramos de valor, ainda que não tenhamos sido reconhecidos ou por outro qualquer motivo, Deus nos mostra que Ele nos considera, que nos valoriza, que não se esquece de nós, que continua contando conosco. Ao dizer a Josué, passa este Jordão, o Senhor estava lhe dizendo, eu continuo acreditando em ti. Você está triste, mas eu não te descartei. A missão que te confiei continua sendo tua. Vá em frente. Isto serve para cada pessoa que me ouve agora, e por um motivo parou e de repente está até pensando que Deus desistiu de você. Já não conta mais contigo nos seus planos. Mas Deus te diz hoje, passa este Jordão. Eu ainda continuo acreditando em você. Os meus planos para ti continuam de pé. Não fique lamentando o que ocorreu contigo. É isto que o diabo deseja. Mas Deus te diz, passa este Jordão, enfrente este obstáculo. E quando tomares a iniciativa, o Jordão se abrirá para ti, pelo poder de Deus, e você vencerá. O Jordão era o grande marco que antecedia a entrada do povo na tão sonhada terra. Era preciso atravessar o Jordão e se apropriar do que Deus tinha prometido. Todos nós temos que atravessar o Jordão. As coisas pareciam difíceis para Josué. As águas estavam transbordando. Observe o relato descrito em Josué 3:15, parte final. Porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Mas ao pisar nas águas, Josué viu o Jordão se abrir pelo poder de Deus. Não se intimide, creia que o Jordão se abrirá para ti. Não permita que o inimigo te faça perder de vista as promessas de Deus. Assim como Josué estava tão próximo de ver a promessa de Deus se cumprir em sua vida, você também está bem perto de alcançar a tua vitória. O terceiro passo para vencermos o desânimo é: precisamos nos firmar nas promessas de Deus. Versículo 3. O Senhor diz a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado. O crente precisa se firmar naquilo que Deus prometeu com uma certeza inabalável de que se cumprirá. O quarto passo para vencermos o desânimo: precisamos acreditar que com Deus somos mais que vencedores. Versículo 4. O Senhor diz a Josué: ninguém poderá te resistir. No Salmo de número 124 lemos: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, se Ele não tivesse permanecido ao nosso lado quando houve luta contra nós, os inimigos que nos atacavam teriam nos engolido vivos. Tão grande era a sua ira contra nós. Há uma guerra espiritual travada contra nós. Não podemos negar isso. Forças espirituais malignas tentam nos destruir todos os dias, mas não prevalecerão contra nós, porque temos as promessas do Senhor. O quinto passo para vencermos o desânimo: precisamos crer que, tal como o Senhor foi com seus servos do passado, Ele é conosco e nos protege. Versículo 5. Tal como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei. Apesar de todas essas promessas e garantia de proteção, o Senhor faz algumas recomendações a Josué, que não deveriam ser esquecidas, para que ele tivesse êxito em sua missão. Versículo 7. Faça tudo conforme a lei que Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Medita dia e noite. No Salmo 1 lemos: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Muitas pessoas até leem as Escrituras, mas não meditam nela. Meditar é ficar pensando, refletindo no que Deus falou. A pessoa que ama a Deus fica pensando em suas palavras,
em sua vontade durante todo o dia. Essa meditação produz no coração humano uma comunhão constante com o Deus eterno. No Salmo 119, versículo 15, o salmista diz: meditarei em teus preceitos. No final do versículo 8, do capítulo 1 de Josué, o Senhor diz a Josué: quando você fizer o que estou te dizendo, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O Senhor Jesus afirmou que a pessoa que ouve as suas palavras e as pratica se assemelha a um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O que nos dá resistência e estabilidade nesta vida, mesmo diante de tempestades e vendavais, é a obediência às palavras de Deus. É o que o Senhor estava dizendo a Josué: se você meditar no livro da lei e for obediente ao que nele está escrito, então você será bem-sucedido e prosperará no teu caminho. Não adianta de nada termos grandes estratégias, sermos corajosos e de bom ânimo se negligenciarmos a palavra de Deus. Mais uma vez o Senhor diz a Josué: esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você está desanimado? Sem estímulo para continuar? Está pensando em desistir? Não está achando forças para sair dessa situação em que te encontras? Muitos servos de Deus já se sentiram assim também. Eu mesmo, em alguns momentos, já me sentia assim. Mas assim como Josué foi fortalecido por Deus e reagiu, nós precisamos agir da mesma maneira. Tem bom ânimo, o Senhor é contigo. A promessa do Senhor está garantida, mas o Senhor espera que tomemos a iniciativa, que façamos a nossa parte e confiemos em sua fidelidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Um forte abraço, que Deus te abençoe.